E aí, gente, sejam bem-vindos. Vocês já assistiram a primeira parte, não foi? Se não assistiu ainda, tá em algum lugar aqui na tela, minha gente. Eu só não sei onde, mas tá. E aí você vai pegar, vai assistir lá a primeira parte e depois volta para ver esse vídeo, tá? Que é para você não perder nada de conteúdo. E aí a gente terminou a segunda parte com Thaisa, trazendo uns pontos bem relevantes. A gente finalizou a parte de princípios. Viu que demorou para a gente falar só de princípio? Meu Deus, é muita coisa. Mas a gente está buscando facilitar a tua vida. E aí agradeço as meninas mais uma vez por estarem aqui nessa segunda parte comigo. E já vou começar falando a minha parte. E aí o que acontece, minha gente? Já na minha parte, eu queria falar com vocês justamente com relação a gente trazer um pouquinho agora sobre a teoria da imprevisão. E aí, nesse aspecto da teoria da imprevisão, eu queria trazer com vocês quanto a... E aí? E agora? Como é que a gente prossegue? Tá? Como é que faz? Porque a gente viu que tem a regra da ideia lá do Pacta Sunt Servanda, que o contrato faz lei entre as partes. Sendo que agora a gente vai ter a ideia excepcional, vamos dizer. Por quê? Porque eu tenho aqui a possibilidade de eu ter, inclusive, a quebra do contrato, a resolução, a extinção do contrato, em vista de surgir uma onerosidade excessiva por causa superveniente, imprevisível, extraordinária. Dá uma olhada nos artigos 478 e seguintes do Código Civil. Eu vou focar especialmente no 478 e no 479. Inclusive, antes, quando você vai estudando 421, 421A, 422, por aí vai, você vai ver que, inclusive, no 421A, ele vai trazer que é exceção eu ter a revisão das cláusulas contratuais e deve ter limite. Só que quando eu passo aqui para essa ideia da teoria da imprevisão, o que é que vai acontecer? Eu vou ter a ideia com relação ao 478 de eu poder resolver aquele contrato, de eu extinguir aquele contrato, por conta de que uma das partes agora tem uma prestação onerosamente excessiva demais, e a outra parte está tendo uma extrema vantagem. E aí, nisso, por conta desse acontecimento extraordinário. Foi até pensando nisso, tá? Se você quiser anotar, que surgiu a MP 925, que aí ela vai tratar lá no direito consumidor, que eu também tenho essa ideia lá no consumidor. E aí ela vai tratar lá do caso das companhias aéreas. A teoria da imprevisão, ela não é exclusiva daqui do direito civil. Ela também vai permear outros ramos. E a gente vai entender hoje se existe essa teoria aplicada para o direito administrativo, para o direito do trabalho. Daqui a pouquinho, Thaís e Isabela vão falar sobre isso. E qual é a outra opção que eu tenho? Uma opção que eu tenho é a resolução. A outra é a revisão. Eu vou poder evitar a resolução. Se eu olhar lá no 479, eu vou ver que ele vai trazer que eu posso evitar essa extinção, essa resolução, se eu fizer a volta do equilíbrio. Se aquela parte que está ali em vantagem oferecer, trazer a questão da equitatividade, o equilíbrio. Lembra que o equilíbrio é um dos princípios contratuais. Aí eu já lanço para Isabela. Isabela, aí no direito administrativo, como é que vai funcionar nesse aspecto aí da teoria da imprevisão? Aplica? Não aplica? Como é que funciona? Vamos lá, vamos falar de direito administrativo agora. Luiz explanou muito bem a teoria da imprevisão no direito civil. E como eu tinha falado anteriormente, no bloco anterior, né, o direito administrativo, os contratos administrativos, eles se baseiam nos contratos regidos pelo direito civil e vai ser aplicada também, vai poder ser aplicada a teoria da imprevisão. A previsão está no artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666 de 93. E aí a gente no bloco anterior falou uma coisa interessante. Lu trouxe uma ideia de no direito civil eu ter as partes em uma situação de equidade, não foi isso, Lu? E aí eu trouxe no direito administrativo a ideia de que a administração pública contratante, ela tem algumas prerrogativas devido à supremacia do interesse público sobre o privado, porém, apesar de a administração pública ter algumas prerrogativas na forma
formalização do contrato administrativo, eu devo sim observar um equilíbrio, que é o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E podem existir situações que venham a acarretar uma onerosidade excessiva para algumas das partes. E em virtude disso, surge a ideia, surge o Instituto da Teoria da Imprevisão. Já trouxe aqui para vocês qual é o dispositivo da lei no direito administrativo que versa sobre isso. E aí vamos dizer agora quais são os fatos, quais são os acontecimentos que no contrato administrativo vão trazer a possibilidade de alegação da teoria da imprevisão para que haja uma reanálise daquele contrato, para que seja restabelecido o equilíbrio deste. Caso fortuito, força maior. Caso fortuito e força maior, vocês já estão bem acostumados com esses termos, acredito, e eles tratam-se de situações imprevisíveis ou, se previsíveis, inevitáveis. Também vai ser um possível motivo de alegação para que haja uma revisão do contrato as interferências imprevistas. São situações pré-existentes ao contrato, mas que na formalização deste não era conhecido por nenhuma das partes. Imaginemos o seguinte, para entender bem essas interferências imprevistas. A administração pública contratou uma empresa para a realização de uma obra pública. Apesar de todos os estudos sobre aqueles solos, impactos ambientais necessários antes de uma obra, não se sabia que o solo era argiloso. O contrato foi formalizado pensando que o solo era de determinada forma, mas no curso da obra percebeu-se que o solo era argiloso e ali demandaria mais tempo, mais maquinário e mais dinheiro para a realização daquela obra. Motivo pelo qual o contratado ele vai poder solicitar uma revisão do contrato, alegando teoria da imprevisão, especificamente interferência imprevista. A partir de então, a gente analisa mais duas possíveis alegações. São o fato do príncipe, neste, a administração pública toma alguma atitude externa ao contrato, uma atitude geral externa ao contrato, mas que de alguma forma aquele ato, aquela decisão interfere no contrato, como por exemplo um aumento da tributação. E o fato da administração agora, por sua vez, consiste em um ato ou uma omissão que a administração pública tem diretamente ligada ao contrato. Então, a gente tem fato do príncipe é algo externo que reflete. Fato da administração é quando a própria administração pública toma uma atitude ou se omite de algo e aquilo interfere diretamente no contrato. Então, é desta forma que a teoria da imprevisão se expressa nos contratos administrativos e, a partir de então, a gente fica aqui com aquela curiosidade, né? Como é no direito do trabalho? Será que existe a aplicabilidade deste estudo da teoria da imprevisão? A pessoa ideal, a melhor pessoa para responder isso é a professora Thaisa, e por isso eu passo a palavra para ela, que eu tenho certeza que ela vai explanar muito bem sobre isso. Tamo junto! E voltamos agora, minha gente. Olha, direito civil eu gosto muito de direito administrativo, mas direito do trabalho eu tenho que defender aqui. É maravilhoso, direito do trabalho. Elas daqui a pouco vão falar dizendo que é melhor civil e que é melhor administrativo, eu tenho certeza. Mas direito do trabalho é um direito especial. É apaixonante, minha gente. Vamos lá. Respondendo a sua pergunta. Veja, o princípio, a gente falou de um princípio na nossa última parte da conversa, que foi o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Então, veja só, normalmente, quando já está tendo a prestação de serviço, seja de forma tácita, seja de forma expressa, verbal ou escrita, já foi determinado como é que o contrato, como é que o vínculo empregatício iria acontecer. Então, se houver alguma necessidade de modificação do contrato, essa modificação ela tem que ser feita por mútuo consentimento e não pode trazer prejuízo para o empregado, salvo aquelas exceções em que pode acontecer, por exemplo, um acordo coletivo para dispor sobre alguma diminuição, ok? Então, daí tudo bem.
Quando acontece, por exemplo, uma força maior, um fato príncipe, é de se observar também os direitos que vão ser garantidos para o empregado, aqueles direitos que, querendo ou não, vão ser prejudicados. Por quê? Porque foi algo imprevisto, não foi algo que o empregado contribuiu para isso. Né? Como bem pontuaram as professoras, essa imprevisão realmente ela pode vir a acontecer e essa imprevisão ela é algo que não tem o controle. Então, no direito do trabalho relacionado ao contrato individual do trabalho, se tiver alguma imprevisão, acontecer um caso fortuito, uma força maior, ela vai ser regida também de acordo com aquela determinada situação, observando detalhadamente quais vão ser os direitos que vão acontecer, que vão fluir, que vai ser tema também pano para obra, com mais detalhamento. Mas voltando agora para a gente nessa parte de geral de contrato individual do trabalho, que seria interessante também a gente falar agora, é importante para a tua prova também, é a classificação do contrato individual do trabalho. Que, querendo ou não, para você que acompanhou o primeiro bloco que a gente conversou, já está sabendo um pouco sobre isso. Por quê? Porque na classificação, a gente pode falar o seguinte, que ela pode ser tácita ou expressa, determinado ou indeterminado e intermitente. Vamos passar de uma forma bem rápida para que você entenda e fique craque nessa classificação. Quando a gente fala de tácita ou expressa, é quando a gente está identificando se houve de forma direta, de forma clara, um acordo entre as partes de como seriam como seria regido o vínculo empregatício, como seria regido o vínculo de trabalho. Por quê? No caso do expresso, no caso da classificação expressa, é quando diz de forma verbal ou escrita as condições do trabalho, a jornada de trabalho, a remuneração e por aí vai. Na tácita, a gente vai pelo fato. Não teve uma conversa, não teve um acordo entre o empregado e o empregador, mas ele acabou preenchendo os requisitos para existir um vínculo empregatício. É aquele que a gente disse que o empregado ele foi ao shopping A, né? Ele teve subordinação, SHOPA, subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e alteridade. Então, existindo esses requisitos, o simples fato de o empregador, o patrão alegar, não, eu não contratei você, eu não disse que você era meu empregado, não é o suficiente. Por quê? Porque se for preenchido esses requisitos de forma tácita, existe sim o contrato individual do trabalho, ok? Então, passado esse primeiro momento, a gente vai agora falar um pouquinho sobre o contrato indeterminado. Gente, coloca na tua mente. O contrato indeterminado é a regra geral. A regra geral é que o contrato seja indeterminado. O contrato determinado, aquele que já tem um prazo já previsto ou um prazo aproximado para terminar, ele é exceção. Então, o prazo indeterminado, o contrato indeterminado, ele é a regra geral. Tanto é que se, por exemplo, você contrata alguém para o prazo de 1 ano, está lá no contrato dizendo o prazo de 1 ano, e você trabalhou 1 ano e 1 dia, automaticamente o seu contrato por prazo determinado é transformado em contrato por prazo indeterminado. Tá ok? Massa, né? Então, se a gente tem o conhecimento de exceções pontuais para que exista o contrato por tempo determinado. O contrato por tempo determinado, você vai encontrar previsão no artigo 443, parágrafos 1º e 2º da CLT. 443, parágrafos 1º e 2º da CLT. Tá? E ele traz regras, por exemplo, como um tempo limite de 2 anos. O contrato por tempo determinado não pode ultrapassar 2 anos. Dentro desses 2 anos, você só pode prorrogar uma vez. Então, se, por exemplo, você contratou alguém por 6 meses, aí você não, aí eu vou poder fazer a prorrogação mais uma vez, para completar 2 anos. Não. Se você prorrogar mais de uma vez, mesmo sendo dentro do prazo de 2 anos, automaticamente ele vai passar a ser indeterminado. Olha que interessante. Além disso, existem outras previsões, como, por exemplo, o teletrabalho.
em que você precisa ter um contrato escrito dizendo que é teletrabalho. O intermitente, em que você precisa também estar classificado lá como intermitente. Então, vejam só, coloca na tua mente. Existe contrato determinado de direito ao trabalho? Sim. Só que ele é exceção. Só fica ligado nesses detalhes de 2 anos, de prorrogação, uma prorrogação dentro de 2 anos, e nessas exceções, porque normalmente a exceção é o que cai em prova também, né? Ok. E o quinto ponto que a gente vai falar é do intermitente. A gente falou do tácito, o expresso, o determinado, o indeterminado, intermitente. Olha, intermitente, a ideia de intermitente é no sentido de que existe uma alternância entre prestação de serviço e inatividade. Então, para que isso aconteça, para que um empregador alegue que o vínculo é intermitente, você precisa de um contrato. Tem que estar lá expressamente no contrato assinado pelo empregado e o empregador, e de preferência também com testemunhas, está lá dizendo que é intermitente. Tá ok? Então, assim, essas classificações, elas são importantes porque elas realmente caem na sua prova. Então, preste atenção nisso. Perceba que é fácil da gente entender, é só prestar atenção nesses detalhezinhos e aí você vai fechar qualquer questão, tá? Agora a gente vai voltar com a nossa queridíssima professora Luciana, vai dar continuidade nessa parte de direito civil. Vamos lá, Lu. Eu não estou escutando. Gratidão, Thaisa! Que explicação sobre tipos contratuais, sobre classificações contratuais já em direito do trabalho. Perceberam? Quando vocês foram assistindo, vocês perceberam que Thaisa já estava fazendo a classificação e eu já vou te contar aqui como é que a gente classifica no direito civil. Você já conseguiu entender como é que já é lá no direito do trabalho, não conseguiu? Pois é, deixa eu te explicar agora como é que é aqui no direito civil. Aqui no direito civil, a gente vai ter o seguinte, a gente vai verificar, primeiro de tudo, eu estou classificando com relação ao quê? Porque tem um monte de tipos e tem, inclusive, contratos que são atípicos. Segura que eu já falo sobre eles. E aí tem um monte de tipos contratuais. E aí o que acontece? Como é que eu vou classificar? Primeiro, você vai ter que analisar se você está considerando essa classificação quanto ao sujeito. Eu tenho uma pessoa só que vai ter ali prestações, ou eu tenho 2 pessoas ali. Eu tenho efeitos para uma parte ou eu tenho efeitos para ambas as partes? Vou ter aqui a ideia dos sujeitos. Eu tenho, às vezes, mais de um sujeito numa parte. Você estuda lá, por exemplo, obrigações solidárias, obrigações subsidiárias. Eu vou ter vários sujeitos aqui, ó, quando eu tenho uma obrigação solidária passiva, eu vou ter várias pessoas no polo passivo, que vão ser co-obrigadas solidariamente. E cuidado, tá? Solidariedade nunca se presume, ou está na lei ou decorre da vontade das partes. Então, eu poderia colocar autonomia privada no contrato. Poderia. E, inclusive, em um monte de contrato de locação, de exemplo, o pessoal coloca. Mas vamos voltar para cá. Aí, o que acontece? Eu vou ter aqui, quanto ao sujeito, essa ideia, né? Unilateral, bilateral. Ideia de que, tá, eu gero efeitos para ambas as partes, bilateral, ou para apenas uma das partes, unilateral. Eu vou analisar também com relação ao objeto. Aquele contrato, aquela prestação. Eu vou ter, por exemplo, um contrato que ele é gratuito, que eu estou fazendo a doação deste celular para a Thaisa. E aí eu estou tendo que do meu patrimônio está saindo e está indo para o dela, mas eu não tenho uma contraprestação, eu não tenho prestações recíprocas, que é a ideia que vai ter aqui a partir do comutativo, do contrato oneroso, por exemplo. O contrato ele pode ser gratuito, ele pode ser oneroso. Quando você estuda, tem vários tipos já previstos no próprio Código Civil e tem vários tipos previstos em outras legislações, a exemplo da famosa lei do inquilinato. Eu tenho o contrato, por exemplo, de compra e venda, que eu já citei para vocês, que vai ser um contrato oneroso. Eu tenho prestações recíprocas. Já quando eu penso num contrato de doação, ele é um contrato gratuito. Mesmo que se trate de uma tal de doação onerosa. Que qual é a ideia dessa doação onerosa? De quando ele fala, por exemplo, em doação modal, doação com encargo. É uma doação que ela vem com um pequeno ônus, por exemplo, com um pequeno encargo. É eu dizer que eu vou doar para a Thaisa, vou doar para ela
um carro. Só que todo mês, ou a cada 6 meses, ou a cada um ano, melhor essa daqui para você visualizar melhor, a cada um ano ela tem que fazer a revisão do carro. É um pequeno ônus, não é? Mas perceba o preço do carro e ali o que ela vai ter de ônus de fazer a revisão. Inclusive, é até bom para poder manter aquele carro. Já caiu na prova do AB com relação à pintura a cada 6 meses de um apartamento que havia sido doado. E aí eu vou tendo, por exemplo, com relação a contrato comutativo, contrato aleatório, que são subespécies do contrato oneroso. Contrato comutativo, contrato de compra e venda, muitas vezes vai ser comutativo. Mas eu posso ter contratos aleatórios. Anota, artigo 458 e seguintes do Código Civil vai falar desse tal contrato aleatório. Esse contrato aleatório, ele é um contrato que ele vai trazer o elemento alea, o elemento sorte. No contrato comutativo tá tudo certinho. Eu vou pagar, por exemplo, eu vou entregar este celular, uma coisa aqui para Isabela. E em troca eu estou recebendo um preço. Sei lá, digamos que ela fosse me pagar R$500 por esse celular. E aí, o que acontece? Eu tenho aqui o quanto eu vou receber. Num contrato aleatório, eu jogo para um elemento sorte. Eu tenho um risco ali que uma das partes vai assumir. Imagina, num caso de uma colheita. E aí eu assumo o risco. Pode ser que aquela colheita venha muitos grãos, mas pode ser que não venha. Independentemente do que vier, você fazendo tudo direitinho, eu estou assumindo esse risco. E aí eu vou pagar aquela quantia para você. É possível. E aí eu tenho esse elemento alea, esse elemento sorte. Eu posso falar ainda também de contrato principal e contrato acessório. Quando eu falo, por exemplo, de um contrato de locações entre Thaisa e eu. Imagina que eu vou locar um apartamento de Thaisa. E aí eu vou aplicar aqui a lei especial. E aí eu vou ter aqui locando esse apartamento de Thaisa. E esse apartamento de Thaisa me exige uma garantia. Uma fiadora. E aí eu peço para a Isabela ser a fiadora. Isabela, inclusive, já te adianto, vice, é hashtag furada ser fiadora. Pelo amor de Deus, que furada que é. Porque deixa eu te contar que você estuda lá em locações, que inclusive o fiador, daí ele vai poder ter, dessa locação residencial urbana, o seu bem de família penhorado. Porque você estuda que bem de família ele é impenhorável pelas dívidas que sucederem, salvo tributos, salvo condomínio ali e por aí vai. Agora, para o fiador de uma locação de um imóvel residencial urbano, é penhorável. Meu Deus do céu, você vai ser fiador? Eu acho que não. Tem hora que eu penso até que eu estou fazendo lavagem cerebral com meus alunos no caso de contrato de fiança. Mas eu tenho que falar a verdade. Fiança realmente é um contrato que ele é acessório, que ele vai seguir o principal e que ele muitas vezes vai ser hashtag furada para o fiador. Por isso até que o fiador ele tem uma coisa chamada BO. BO não é boletim de ocorrência não, tá? Esquece penal, pelo amor de Deus. É benefício de ordem. E aí essa pessoa, esse fiador, o que é que ele acontece? Ele vai ter aqui uma responsabilidade, ele vai aqui pagar a dívida, vai garantir a dívida, mas de forma subsidiária. Thaisa primeiro deveria me cobrar para depois cobrar a Isabela, minha fiadora. Mas às vezes, o fiador vai ter lá no contrato de locação, ele assumindo obrigação solidária. Aí lascou, Isabela, não tem BO que te salve. A gente tem ainda a classificação quanto ao tempo de execução. Tem contratos que eles vão ser instantâneos, tem contratos que vão ser duradouros. Mas toma cuidado com uma coisa, porque tem aqui essa ideia do instantâneo e duradouro e tem a ideia de execução imediata e de execução diferida. Um contrato instantâneo é aquele contrato que pode, eu vou dizer de novo, que ele pode ser executado de imediato. Ele pode ser de execução imediata. É a compra e venda que eu vou vender para Isabela este celular e Isabela vai me pagar os R$500 de uma vez só. Mas ele também pode ser de execução diferida. É um contrato que ele é instantâneo, porque um contrato de compra e venda, ele pode ser executado de imediato. Não necessariamente vai, porque eu posso, por exemplo, fazer um parcelamento. E aí eu poderia acordar com Isabela, que na realidade ela iria me pagar 100 hoje, 100 no mês que vem, 100 no outro, 100 no outro, 100 no outro, botar lá as datas direitinhas para pagamento e ela iria me pagando de forma diferida. Percebeu? Eu posso ter ainda um contrato que ele seja por prazo determinado ou por prazo indeterminado. E isso é crucial para você, por exemplo, quando você está estudando locações.
porque vai ter diferenciações. Vai lá relembrar locações, que infelizmente não dá tempo de falar sobre ela aqui. E aí, ó, Thaisa já falou para vocês, lá no direito do trabalho, eu já verifiquei aqui que eu tenho contrato de trabalho por prazo determinado e contrato de trabalho por prazo indeterminado. Olha que interessante. Tem aqui uma semelhança. Quanto à forma, porque lembra, o contrato, o negócio jurídico, ele vai ter sujeito, objeto e forma. E forma aqui não significa que tem formalidade. Eu posso ter um contrato que ele vai ser formal ou informal. Eu posso ter um contrato que seja verbal. Uma doação, em regra, ela é solene. Para eu doar um celular para a Thaisa, esse celular ela teria que ser mediante um contrato escrito, tem toda uma forma específica. E aí, o que acontece? Parabéns, porém, de pequeno valor. Imagina que eu não fosse doar esse celular para a Thaisa, mas que eu fosse doar esta canetinha rosa que você está vendo aqui. Se eu fosse doar esta canetinha rosa, uma canetinha Bic, por aí vai, é bem baratinho uma canetinha dessas. Então, vê, é um bem de pequeno valor. Aqui é uma exceção para o contrato de doação. E olha, a princípio, a regra é que o contrato, ele tem forma livre. Pode ser verbal, pode ser escrito, mas alguns tipos contratuais exigem uma forma específica, que é o caso da doação, que é o caso da compra e venda de bens imóveis. Mas no caso aqui, ó, já te dei uma exceção para doação, em que eu vou ter aqui um contrato, que ele vai ser de doação, mas que não vai precisar ter forma escrita, porque é um bem de pequeno valor. Dá uma olhadinha no artigo 425 do Código Civil. Por que eu estou te falando dele? Lembra que eu comentei no início agora da minha conversa com você que posso ter contratos atípicos, contratos que estão fora daqueles que estão previstos na legislação? Pois é, o artigo 425 vai me trazer que é lícito, que as partes podem, gente, está tudo certo, vocês fazerem contratos atípicos, contratos que não tenham previsão lá na legislação, mas vocês têm que observar as normas do código. Vocês têm que observar todos aqueles princípios que a gente falou no primeiro vídeo. E aí eu te pergunto uma coisa, tá? Será que eu tenho contrato sem forma? Para você entender. Eu posso ter um contrato que ele não tem forma nenhuma? Mas vê, eu te falei já no início, quando eu comentei para você no vídeo anterior sobre a escada ponteana, que o contrato ele tem que ter sujeito, objeto e forma. Então, forma ele tem que ter. O que ele pode não ter é formalidade. É eu exigir uma forma específica. É, por exemplo, uma forma escrita, que ele tem até o registro lá. Vou jogar agora para Isabela, para ela poder trazer para a gente como é que vai funcionar lá no direito administrativo. E aí, Bela, como é que funciona no direito administrativo? Olá, tudo bem? Vamos lá. Vocês trouxeram características e classificações dos contratos, né? Na esfera trabalhista, na esfera civil. E a partir de então eu venho falar que estávamos convergindo muito em relação, principalmente direito administrativo e direito civil, quando o Lu trouxe os princípios, quando Lu trouxe a teoria da imprevisão, a gente estava convergindo muito aqui entre direito civil e direito administrativo. No direito do trabalho a gente já tinha algumas diferenças, sim, mas nestas últimas características que Luciana trouxe, já começamos a ver as diferenças existentes entre o contrato de natureza civil e o contrato de natureza administrativa. É o seguinte, tem até uma diferença também que Thaisa pontuou bastante, que no direito administrativo é totalmente diferente. Thaisa pontuou que no direito do trabalho, os contratos, em regra, são por prazo indeterminado. A regra é contrato por prazo indeterminado e é excepcionalmente existe a formalização de contrato por prazo determinado. Aqui no direito administrativo já é totalmente o oposto. No direito administrativo, uma das principais características dos contratos é que eles sempre serão por prazo determinado. Não há a possibilidade de formalização de contratos administrativos por prazo indeterminado, não. Então, é uma das principais características. Contratos administrativos
tem necessariamente um prazo determinado. A própria Lei 8666 de 93, ela traz especificidade de qual é esse prazo. Como regra geral, os prazos dos contratos administrativos devem ser a duração de um crédito orçamentário, mas pode ter um prazo maior. Por exemplo, contratos que estejam previstos no plano plurianual, eles vão poder ter duração de até 4 anos. Contratos de prestação contínuas, eles podem ter sucessivas prorrogações até o máximo de 60 meses, enfim. Tudo isso para que a gente observe que o prazo é sempre determinado. Visto isso, outra característica dos contratos administrativos é que ele é formal, tá? Ele deve ser formalizado. Isso, gente, se dá a ideia do cumprimento de princípios da administração pública. Um deles é o princípio da publicidade. Se os atos e os contratos da administração pública devem ser tornados públicos, nada melhor do que eu formalizá-los e assim publicá-los, para que haja um controle tanto dos outros órgãos quanto dos outros poderes, quanto um controle social, controle popular, o controle social. Nós, cidadãos, podemos analisar os contratos da administração pública porque eles são formalizados e publicados, tá? Então, temos por prazo determinado, temos que ele é formal, temos também que ele é comutativo. Isso foi uma característica que Luciana trouxe dos contratos regidos pelo direito civil, né? A comutatividade, ela está relacionada a direitos e obrigações para ambas as partes, tá? Nos contratos administrativos existe essa característica. Ele também é personalíssimo, tá? Significa dizer que se o contratado foi X, necessariamente X deve cumprir o contrato. Mas vê que curioso, apesar do contrato ser personalíssimo, existe a possibilidade de subcontratação nos contratos administrativos. E, inclusive, essa subcontratação está prevista em lei. O artigo 72 da Lei 8666 de 93 traz de forma expressa que pode existir essa subcontratação. Então, apesar de ser personalíssimo, pode subcontratar, mas não pode subcontratar o contrato como um todo. Aí a gente vem para um aspecto jurisprudencial, que a jurisprudência determina que não se perde a característica personalíssima do contrato se a subcontratação for de até 30% deste, tá bom? Outra característica é que os contratos administrativos necessariamente são a título oneroso, tá? Não, em regra, não pode haver contrato administrativo a título gratuito. Então, trouxe aqui algumas características que, em alguns momentos, convergem com os outros ramos das outras professoras aqui e, em outros momentos, vão divergir. E eu vi que vocês falaram também, bem falado, sobre as classificações dos contratos, né? Tanto na esfera civil quanto na esfera trabalhista. E no direito administrativo, nós temos, por exemplo, contrato para execução de obras, contrato para fornecimento de serviço, contrato para fornecimento de bens. Só que o que mais interessa para a gente, em relação a cobranças de prova de exame de ordem, são os contratos de concessão e de permissão. Vê só, os contratos administrativos, de uma forma geral, são regidos pela Lei 8666 de 93. E especificamente sobre as espécies contrato de concessão e permissão, temos uma lei, que é a Lei 8987 de 95. Cumpre falarmos sobre isso aqui, porque as provas da OAB amam esses dois tipos de contrato e é necessário que saibamos características e saibamos diferenciá-los. Vejamos. Ambos têm em comum a ideia de que são contratos para a execução de serviços públicos. É o seguinte, gente, a administração pública, ela pode executar, na verdade, no primeiro momento, ela deve executar os serviços públicos diretamente, mas ela também pode repassar para outros a prestação de serviço público, pode repassar para particulares, através de contratos de concessão ou permissão. E aí já vimos o que eles têm em comum, né? São contratos para que particulares prestem serviços públicos. Vamos agora, rapidamente, diferenciá-los. Gente, ambos, na verdade, o contrato de concessão, ele é necessariamente precedido da modalidade licitatória denominada concorrência, tá?
contrato de concessão, somente concorrência. Já o contrato de permissão, ele tem uma possibilidade de utilização de outras modalidades de licitatórias. Por exemplo, tomada de preços, pode ser uma modalidade licitatória para um contrato de permissão, enfim. Então, concessão, somente concorrência, permissão, a gente tem modalidades variáveis. O contrato de concessão, ele só pode ser formalizado com pessoas jurídicas ou consórcio de empresas, ao passo que o contrato de permissão pode ser formalizado com pessoa física ou pessoa jurídica. Então, esses dois contratos são super importantes, super cobrados, importante que vocês saibam essas características. Aí existe um outro tipo de contrato que é importante falarmos aqui, que são os contratos de gestão. Os contratos de gestão, eles surgem como uma ideia de trazer uma maior eficiência para a administração pública, tá? O princípio, a eficiência é um dos princípios expressos lá no artigo 37 da Constituição Federal, em que a administração pública direta e indireta deve cumprir. E como é que se aplica o contrato de gestão na prática, por exemplo, Isabel? Digamos que a gente tem uma entidade de administração indireta que está ineficiente, é exemplo de uma autarquia, pessoa jurídica de direito público. Este ente ineficiente, ele elabora um plano de reestruturação, demonstra esse plano de reestruturação para o Ministério Supervisor da Administração Direta e a administração direta celebra, né? Isso é uma discricionariedade, ou seja, vai analisar se é oportuno e conveniente a celebração daquele contrato de gestão. Celebrado o contrato de gestão, a autarquia aqui, que estava ineficiente, ela pode ter como consequência deste contrato mais autonomia e mais repasse de verba pública, por exemplo. Então, esses três contratos são super importantes que vocês saibam as características dele, sabendo que existem outras espécies, como eu trouxe aqui, para execução de obras de uma forma geral, fornecimento de bens, prestação de serviços, e essas são as principais características e classificações dos contratos administrativos.